Vamos fazer uma leitura e depois a gente faz uma oração, para depois a gente então falar um pouco da palavra de Deus. Quanto tempo eu tenho? É meia-noite. É da noite. 8h17? Até 9h20. Então tá bom. Gente, a Júlia estava falando ali, e o Senhor está falando comigo em Deuteronômio 17 e 2 Crônicas 34, sobre o porquê de meditarmos na palavra. E quando a Júlia falou ali, eu ainda tomando banho, vindo para cá, falando com Deus, será isso realmente que o Senhor queria que eu lesse? E a Júlia falou algo ali que eu vi que realmente era o que o Senhor queria que eu lesse. Deuteronômio capítulo 17, versículo de número 18, para das obrigações dos reis, os deveres deles quando eles assumissem o trono. Deuteronômio capítulo de número 17, verso de número 18. Amém? Diz-nos assim: será também que, quando o rei se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si uma cópia desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Segunda Crônicas, os nossos convertidos, fica depois de Samuel, depois de Reis, antes de Neemias, antes de Esther. Segunda Crônicas 34. A leitura é um pouquinho extensa, mas vai ser que você possa compreender o significado do texto. 2 Crônicas 34, versículo de número 14 em diante. Amém? Amém. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e o que o sacerdote achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e Safã leu o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. E aconteceu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias, e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é a ira do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses,
para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel: quanto às palavras que ouviste, como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as tuas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa nos orientar, nos ensinar um pouco mais sobre a Tua Palavra. Longe de nós, meu Senhor e meu Pai, de queremos entender essa palavra com olhos, ouvidos e mente naturais. A sua palavra diz em Coríntios que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Nos ajuda, meu Senhor e meu Pai, a discernirmos pelo Teu Espírito Santo, e que o Seu Espírito possa, meu Pai, fazer que essas palavras sejam guardadas em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Nós pedimos assim, Senhor, e agradecemos crendo em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Amém. Vamos lá, meus queridos. Estou falando para jovens, então vamos tentar falar um pouquinho sobre a minha experiência como alguém jovem com a palavra de Deus. A maioria de vocês sabem que eu aceitei Jesus em 1991, eu tinha 20 anos de idade nessa época. Com 6 meses de crente, o evangelista Gerson era o líder dos adolescentes e eu passei a ser o vice-líder de adolescentes da igreja. Mas ainda era um novo convertido. A mocidade na época na igreja, eu era da igreja do Evangelho Quadrangular, a mocidade na época eles tinham, eu me lembro até hoje, 32 jovens, mas dispersos, que iam na reunião, era só 8 jovens. E eu era o motorista do pastor. Minha maior alegria era levar o pastor para onde precisava dele ir. Como os irmãos já sabem, eu ganhava muito bem naquela época, eu dispunha de carro, de condições financeiras, e o pastor não tinha carro. Então eu, com o meu carro, levava ele para os lugares onde ele precisava de ir, que ele era o coordenador estadual da mocidade de Campinas e região. Então, um dos dias nós voltando de São Paulo, não me lembro se foi pela Bandeira de Prayanguera, mas paramos naquele restaurante Lagoa Azul para podermos jantar, e ali ele me fez um desafio, se eu gostaria de assumir a mocidade, que o Ivan, que era o líder da mocidade naquela época, ele iria estar deixando a mocidade, precisava de alguém para poder assumir a mocidade. Eu devia ter, acho que, se foi muito, um ano de crente, se é que tinha um ano de crente, talvez nem isso, talvez 10 meses. E eu senti o peso muito grande caindo sobre mim, porque o Ivan, ele veio do mundo da feitiçaria, ele tinha uma intimidade com os demônios que ele, pra você ter uma ideia, ele colocava uma garrafa, fazia apostas no bar, encostava uma garrafa na parede, segundo os relatos, e ele apostava que as pessoas deixavam a garrafa, soltavam e a garrafa não caía, né? Os demônios seguravam o objeto. Ele tinha muita autoridade com os demônios, mesmo a gente sendo de uma igreja liberal, e ele tinha muita experiência, muito tempo de crente. Então eu pensei, para mim é um desafio bem complicado, mas eu senti o Senhor falando no meu coração para eu poder aceitar, e eu aceitei. Então, quando eu aceitei, como eu disse, eram 32 jovens, mas que na reunião eram só 8 jovens que participavam das reuniões, e o meu primeiro desafio era arrumar a nossa casa, porque eu sempre pensava, eu tinha aquela mentalidade, como é que eu ia convidar alguém para vir na minha casa, com a minha casa toda bagunçada, né? Então, se nós mesmos não conseguíamos, se estava todo mundo disperso, não tinha lógica a gente querer trabalhar para poder fazer o crescimento, sem primeiro a gente fazer um trabalho de estruturação. E aí, nesse tempo, eu me lembro que eu fiquei perdido, sem saber por onde eu iria começar. Eu conhecia já alguns líderes de mocidade, e eu pensei, vou ligar para o líder da mocidade do São Bernardo, né, do bairro São Bernardo. Aí eu falei, não, eu vou ligar para o da Vila Mimosa, não, vou ligar para o do São Fernando. Eu comecei a pensar para qual deles eu queria ligar. E o Senhor disse para mim, não ligue para ninguém. Abra a Bíblia. Eu abri a Bíblia, que é em Josué capítulo 1, versículo 5 em diante, quando o Senhor diz,
assim como fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, não te desampararei, e ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Então somente tenha o cuidado de fazer tudo quanto está escrito na lei que o meu servo Moisés te deu. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Aí então, eu vou dessa palavra, aí então, farás prosperar o teu caminho, e tudo, a palavra de Deus me oferece, tudo quanto fizeres, prosperarás. E eu levei muito a sério aqui. Não coloquei assim soberba, não preciso de ninguém, mas eu entendi que realmente era para poder pesquisar na Bíblia o que Deus queria para a mocidade. Tanto que foi o que nós fizemos, e à medida que eu ia lendo, eu fiquei igual o rei Josias nesse texto que nós lemos aqui. Eu via que a gente estava tudo errado, né? Nós éramos jovens que eram de uma igreja liberal, que praticávamos porfia, tinha disputa entre nós, né? Jogo de futebol que quando os homens, né? nem era o caso dos jovens, quando os homens iam jogar bola, eu me recordo de um que ele deu uma voadora no meio do jogo de futebol, deu uma voadora num dos irmãos, e o irmão foi procurar um dos pastores para falar assim: ô pastor, conversa com o irmão lá, o irmão deu uma voadora em mim aqui, querendo dizer, nós somos crentes, o irmão deu uma voadora para poder pegar a bola. Ele achava que o pastor fosse chamar a atenção do irmão, e o pastor virou para ele e falou assim: irmão, futebol é para homem, você não aguenta, sai. Então esse era o sistema de cristianismo que a gente vivia. Eu tinha acabado de vir da prostituição, a maioria de vocês já sabem disso, a minha vida, eu era escravo da prostituição. Não digo prostituição de sair com mulheres do Itatinga, não discriminando, porque elas são almas também que precisam de Jesus Cristo, mas eu não digo nesse sentido, digo prostituição porque todo sexo fora do casamento, de forma desregrada, a Bíblia vai chamar isso de imoralidade ou prostituição, e era a vida que eu vivia, né? Fornicação, imoralidade, e praticando um monte de coisas desagradáveis a Deus. E eu cheguei na igreja, as moças usavam calças, não existiam essas calças de academia, mas já existiam calças jeans muito coladas. E para mim, de acabar de vir da prostituição, para a carne era uma alegria estar no meio de um monte de mulheres de calça super agarradas, entendeu? E ao mesmo tempo era uma tortura para o meu espírito, ter que ficar ali querendo fazer a coisa certa, porque eu tinha vindo da prostituição, da imoralidade, e eu queria ir para o céu. Eu queria fazer alguma coisa que me ajudasse a chegar perto de Deus. E aí então, cada vez que eu ia lendo na Bíblia, né, sobre o modo certo de vestir, sobre disputas, sobre sensualidade, tudo que eu ia lendo na Bíblia, e eu comecei a ver a mocidade que eu estava liderando, que eu tinha assumido, e eu falei: nós estamos indo para o inferno, estamos tudo errado. Por isso que eu li esse texto de 2 Crônicas 34, porque foi assim que Josias ficou. Depois que leram Josias, a Bíblia diz que ele rasgou as vestes. Nossa, nós estamos debaixo de ira, estamos debaixo de condenação. E à medida que eu fui lendo e vendo tudo o que nós estávamos fazendo de errado, de pecaminoso, eu falei: meu Deus, o que nós vamos fazer? E aí eu precisava de ajuda de Deus, porque se eu fosse pedir ajuda para um outro líder de mocidade, entendeu? Eles estavam todos também bagunçados. E aí então eu tive que começar a fazer o que Josias fez. Eu comecei a fazer uma reforma no meio da mocidade. Essa reforma me causou muitos problemas. O meu nome começou a correr no meio das igrejas do nosso ministério, que era o ministério que eu estava naquela época. E tinha irmão que ele congregava no Campos Elísio e dizia que estava tendo disputa na hora da escola dominical por causa do meu nome, por causa do que eu estava fazendo aqui no Jardim de Maracanã. E aí então eles estavam falando, começaram a divulgar que o líder da mocidade da quadrangular de Maracanã estava pregando costume, na igreja. E aí o meu nome começou a correr em várias igrejas, em várias tipos de situações, até que chegou no ouvido do Luiz Carlos Pinto, que ele era um vereador em Campinas na época, que era o líder um dos líderes da Câmara dos Vereadores, e também era o líder máximo aqui de Campinas, como se fosse o presidente daqui de Campinas. E ele me convocou, ele falou para o meu pastor na época que estava acontecendo, que era isso que eu estava fazendo dentro da quadrangular. E aí então eu fiquei numa situação, vou até o fim, não vou, até que então o meu pastor me convocou no gabinete e falou: olha, o Luiz Carlos Pinto está querendo saber da sua situação. E aí Deus me deu ousadia, e eu falei assim: pode marcar com ele, eu vou conversar com ele, não tenho medo dele não.
Deus é minha testemunha que eu falei desse jeito, sem tirar palavras. Pode ser que faltou palavras, não vou lembrar todos os detalhes, mas resumindo eu falei, eu não tenho medo dele. Não é que eu não tenha medo no sentido de não respeitar pastor, irmãos, porque enquanto eu estava na quadrangular, eu nunca desrespeitei um pastor meu. Tanto que eu preferi sair porque ele não queria santidade, para mim não desrespeitar ele, eu preferi sair porque eu queria santidade, porque eu nunca desrespeitei os meus líderes. Mas quando eu disse não tenho medo dele, é porque era o rei Acabe perseguindo, não vou dizer o Elias, mas pelo menos alguém que estava querendo fazer a vontade de Deus. E aí o pastor, não, eu já conversei com ele, e eu não abri mão, eu continuei. E nesse continuar, nós íamos dentro da Bíblia. E eu falei, mas senhor, como nós vamos começar? E começamos a fazer um trabalho. Eu preguei, nós tínhamos reunião todo sábado à noite, e começamos a fazer um trabalho de ensinamento sobre santificação. Nós começamos primeiro a santificação do Espírito, né? Pecados do Espírito, porque muita gente nem sabe quais são os pecados do Espírito. Porque tem os pecados do Espírito, os pecados da alma e o pecado do corpo. 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 1, Paulo fala o seguinte, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda imundícia, tanto do Espírito como da carne. E a Bíblia diz para a gente santificar Espírito, alma e corpo. Então, há os pecados que nós cometemos com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo. E comecei a trabalhar a área da santificação do espírito, né, que vai desde a idolatria, que a Bíblia diz que Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. E quando você adora outro ser, adora uma outra coisa, ou adora algo que esteja acima de Deus, isso é o pecado da idolatria. Quando você coloca esse ser, essa pessoa, esse algo no lugar que é de Deus, isso é idolatria. Passamos para a santificação da alma, né? Os sentimentos impuros, tudo que a gente, pensamentos, sentimentos, ressentimentos, tudo que poderia ser pecados que de alguma forma iria estar contaminando a alma, porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 7, versículo 20 a 22, Jesus Cristo diz que ele faz uma lista de pecados ali, e eles dizem que essas coisas saem da boca e contaminam a alma do homem. Então tem alguns tipos de procedimentos que a gente vai participar, que vai contaminar a nossa alma. Para depois de uns 4 meses trabalhando nesses dois assuntos, aí então chegamos na santificação do corpo. Mas quando chegamos na santificação do corpo, aí então o Espírito Santo já tinha feito uma obra muito grande, porque Jesus Cristo diz em Mateus 23, para a gente limpar o copo, limpar primeiro o interior do copo. Entendeu? Se você tiver com água na sua casa e a água está acabando, e você vai ter que lavar os copos, porque você vai ou receber visita, porque a sua família estão em 7 pessoas, 10 pessoas, tem familiar seu do norte morando na sua casa, e só tem água para poder lavar o copo, ou por dentro ou por fora. Entendeu? Você não vai ficar lavando o copo por fora, você vai lavar o copo por dentro. E é isso que Jesus quis dizer, para primeiro fazer um trabalho, uma limpeza por dentro. E quando a gente tem o nosso interior limpo, dificilmente a gente vai querer se envolver com maldade. Porque quando você vê alguém praticando algum tipo de maldade, é porque dentro do interior está ruim. Pegando como um exemplo, um homem que traz sua esposa com uma outra mulher no motel. Entendeu? O pecado, ele concluiu-se na cama do motel, mas ele começou aqui. Não tem como. Ele é gerado no coração. A Bíblia diz que do coração procede os adultérios, as mentiras, as glutonarias. A Bíblia diz que procede do coração. Então primeiro começa aqui, é maquinado no coração e depois é realizado, entendeu? Naquele lugar ou naquele momento. Então conseguimos fazer esse trabalho. E aí chegou um tempo que nós estávamos uma mocidade e fomos crescendo, né? Então fomos para 40 jovens, 60 jovens da Assembleia de Deus, que eram músicos da Assembleia de Deus, pessoas que eram de muita importância na Assembleia de Deus, deixaram para poder congregar com a gente. Pessoas de vários lugares começaram a vir e fomos para 60, 80, 90, 100, chegamos a 110 jovens. Nós tínhamos um projeto, fizemos até camisetas na época, temos fotos das pessoas com essa camiseta, e o nome da camiseta era Projeto 130, nós queríamos dobrar o número. Quando nós chegamos no número de 65 jovens, nós vamos dobrar para 130 jovens. E aí então, antes de chegar no 130, eu me desliguei do ministério lá, mas conseguimos chegar a 110 jovens.
E o presbítero Luiz, que hoje ele é presbítero na sede de líderes cooperadores, ele é um dos que foi batizado no momento do louvor da igreja, da mocidade. Tinha os cultos na igreja, mas nós fazíamos o momento de louvor nas nossas reuniões ao sábado, para depois a gente entrar na reunião. Então nós tínhamos o ministério de louvor, que uma parte deles tocava, por exemplo, a Aninha e o Kemuel são músicos, né, e são da mocidade e ao mesmo tempo são músicos. Nós também tínhamos uma equipe, na verdade a maioria, só dois, que não era da mocidade, restante todos, baterista, tecladista, contrabaixista, guitarrista, todos eles faziam parte da mocidade. Então nós fazíamos um trabalho de louvor, só que todo sábado antes a gente fazia um momento de oração, a liderança da mocidade. Nós tínhamos a liderança de mais ou menos uns 12 jovens, o Maurício Balestrini, irmão do Marquinhos Balestrini, tio do Moisés, lá da igreja, ele fazia parte dessa liderança. Era eu, minha esposa, ele, mais o pai da Júlia, Guinaldo. Nós tínhamos uma equipe, dá mais ou menos umas 12 pessoas, e nós ficávamos todo sábado cravados, sem pular um sábado, todo sábado das 5 às 7 em oração. Essa liderança. E aí o pessoal do louvor fazia parte dessa liderança, e chegava o momento do louvor, Deus estava batizando com o Espírito Santo, estava fazendo coisas extraordinárias. Só que tudo isso nós conseguimos com muita leitura da palavra, muito ensino da palavra. Muita coisa que existe hoje nas igrejas, algumas coisas eu não vejo mal, algumas coisas eu sou totalmente contra, mas porque tem algumas coisas que as igrejas estão colocando para tentar atrair jovens, entendeu? E assim, quando uma igreja utiliza coisa do mundo para atrair um jovem, ela vai atrair um jovem que gosta de coisa do mundo. E depois vai ter que manter coisas do mundo para manter esses jovens. É como se, por exemplo, assim, o meu restaurante, não tenho restaurante, como por exemplo, eu tenho um restaurante e eu comecei a fazer o prato de filé mignon parmegiana por R$25. Então aquele é o carro-chefe. Então todo mundo quer comer filé mignon parmegiana, mas não tem dinheiro. Então começamos a fazer por R$25. Tinha os outros pratos, mas aquele é o carro-chefe, entendeu? Então o meu restaurante ficou conhecido pelo filé mignon, a parmegiana. Depois de 6 meses, entre a pandemia e alguma outra coisa, a carne subiu, final da história, eu tiro o filé mignon, entendeu? E aí o pessoal chega, mas não vai ter mais filé mignon, não vai ter mais filé mignon. Vou dizer que os pratos, os carros-chefe, que atraiu muita gente, era filé mignon e o camarão ali óleo. Aí a gente tira o camarão ali óleo e tira o filé mignon parmegiana. Daqui a pouquinho, parece que o pessoal, mas perdeu a graça, entendeu? Não tem mais aquilo que eu, por exemplo, quando eu sei que tem um desses dois em algum restaurante, eu chego a atravessar Campinas, ainda mais quando o preço é bom, né? Porque às vezes você vai achar um lugar que custa R$120, eu achei um lugar que tem os dois, num lugar só, filé mignon parmegiana e camarão. Eu atravesso, vou daqui lá no Taquaral, porque lá é R$50, né? Então, é claro, depois se eu chegar lá e eles tirarem isso, entendeu? Perdeu a graça. Eu vou atravessar do Campo Grande lá no Taquaral para poder comer o que todo lugar tem? Não faz sentido, né? Eu gastar combustível, não faz sentido. Então, se uma igreja ela utiliza de artefatos mundanos, a igreja começa a colocar canhões de baile, né? Para vocês que nasceram do ano 2000 para cá, do ano 2005 para cá, vocês não sabem o que era não existia, nunca existiu isso na igreja, canhão de luz, gelo seco na igreja. Isso é coisa para salão de baile. Então, quando as igrejas começam a colocar dentro das igrejas o que tem em um salão de baile para poder atrair os jovens, vai ter que manter procedimentos mundanos. Se uma moça ela usa de sensualidade para ganhar um jovem, entendeu? Ela vai ter que ser escrava daquilo. É aquela moça que passa massa corrida no rosto, né, para poder ficar bonita, e ela sabe que depois que tira a massa corrida, ela sabe o estado que ela fica, se não tiver a massa corrida, se ela não acredita na beleza natural dela, vai ter que passar a massa corrida, argamassa, o resto da vida. Daqui a pouco a mulher está com 90 anos e tome massa corrida no rosto, para tentar manter uma beleza, se ela usou desse tipo de artefato, para poder ganhar o coração de quem hoje é o marido dela, de quem seria o namorado dela. Então, conseguimos alcançar muitos jovens apenas com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos estimulava
entendeu? A buscar o restante. A palavra de Deus nos ensinou a fazer um trabalho espiritual, entendeu? A ter experiências com o demônio, situações, há pouco tempo atrás, menos de 3 meses atrás, eu fui expulsar o demônio de uma mulher, e expulsei o demônio dessa mulher, passou uma semana, essa mulher confessou alguns pecados que ela estava cometendo, aí passou 1 ou 2 semanas, eu conversando com essa mulher já tinha renunciado o pecado que ela cometia, e eu expulsei, essa mulher ficou possessa de novo, e quando eu fui expulsar o demônio, quando eu orei por ela, caiu possessa, o demônio voltou nela, e eu falei assim, onde que você voltou no corpo dela, demônio? Entendeu? Ela já renunciou ao tal pecado, e realmente ela tinha renunciado, e o próprio demônio confirmou que ela tinha renunciado àquele pecado, e falei, por que você voltou? O demônio falou o seguinte, é porque ela não acredita que ela vai conseguir se libertar. Ou seja, se eu não tivesse conhecimento bíblico, eu iria expulsar o demônio dela e dizer, irmã, você tem de acreditar que você vai se libertar. Essa era uma mentira do demônio. E como que eu iria saber que aquela realmente não era brecha? Como que eu não seria enganado por aquele demônio? Entendeu? Então, 1 João 5,18 diz, a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus, conserva-se puro a si mesmo, não permanece na prática do pecado e o diabo não lhe pode tocar. Então, quando o demônio falou isso, eu falei assim, demônio, eu quero saber por onde foi que você voltou. Aí então o demônio contou os pecados que essa pessoa, que essa mulher estava cometendo. Ou seja, aquele demônio poderia me iludir se eu não tivesse conhecimento da palavra de Deus. Tudo aquilo que for girar, entendeu, em torno de crescimento espiritual, de estruturação espiritual, se você não tiver conhecimento bíblico, você é uma presa fácil. Você conhece pregadores, que eu não vou citar o nome aqui, mas eu vi algum desses pregadores crescendo. Eles eram pessoas simples que foram crescendo. Homens que pregavam duramente contra o pecado, e depois de 3 anos, eles já começaram a pregar dizendo, eu joguei pedra na vidraça errada. Então eles pararam de pregar contra o pecado e começaram a pregar a favor do pecado. Em um espaço de 3 anos. Homens com palavras duras contra o pecado. Entendeu? Aqui em São Paulo tem uma senhora que ela foi do lesbianismo. Essa senhora, ela pregou muito duro contra o lesbianismo, tudo com base bíblica. Entendeu? E ela caiu numa queda, e depois dessa queda, ela abriu uma igreja, entendeu? Pregando contra tudo que ela tinha pregado antes. Entendeu? Como que o diabo consegue enganar a pessoa que ela testemunhava e pregava o tempo todo, mostrando na Bíblia, versículo por versículo, e depois de 3 anos essa pessoa já está pregando tudo o contrário daquilo que ela pregava? Entendeu? Qual que é o poder de sedução do diabo? Como o diabo consegue ter tanta autoridade na mente de alguém? Eu me recordo que eu estava orando para uma pessoa, uma ocasião, e o demônio começou a dizer na boca da pessoa, eu vou fazer isso, isso, isso e isso com ela. Eu expulsei o demônio, e realmente passado 4 meses, eu falei com a pessoa tudo que o demônio falou, passado 4 meses, o demônio realmente fez aquilo com aquela pessoa. Aí pegamos uma outra ocasião, acho que até o Guilherme que estava comigo, nós estávamos lá e o demônio falou assim, olha, e depois que eu sair daqui, eu vou falar isso, isso, isso na cabeça dela. E eu comecei a questionar e eu falei com Deus, Senhor, o Senhor permite que o demônio fale o que ele vai fazer com a pessoa? E o demônio fala na cara de pau que ele vai fazer, é como se o demônio dissesse assim, entendeu? A Maria é casada com o Antônio, e o demônio diz, entendeu? Eu vou pegar ela, vou fazer ela trair o marido dela, entendeu? Vou fazer ela trair o marido dela com a pessoa do serviço dela, e o demônio conta detalhes por detalhes, obrigado. E o demônio conta detalhes por detalhes, eu vou fazer ela trair ela com uma pessoa do serviço dela, entendeu? Vou fazer assim, assim, assado. A gente expulsa o demônio e conversa com a pessoa e realmente passa 5 meses e aquela pessoa se desviou e traiu o marido com alguém do serviço. Entendeu? Então, como que funciona esse poder de sedução do demônio? Como é que funciona esse poder de sedução? Como ele tem esse poder para conseguir seduzir uma pessoa dessa forma? Aí entra o que nós lemos em Deuteronômio 17, versículo 19 e 20. Quando o Senhor diz que o rei deveria de ler
a palavra de Deus todos os dias, para que o seu coração não se ensoberbecesse e não se elevasse sobre os seus irmãos. Porque, gente, ninguém, nenhum cristão, nenhum jovem, ninguém cai e se desvia sem Deus ter falado com ele. Ninguém. Ninguém passa a ser de um pregador santo, como eu falei de pregadores que muito famosos foram aí. Ninguém é um pregador santo pregando contra o pecado. Daqui 5, 6 anos é um pregador mundano pregando a favor do pecado. Do nada, entendeu? Essa pessoa que está fazendo isso, ele já está caído. Ele está em cima do altar, mas já está caído. Mas como que foi o passo a passo? Como que o diabo conseguiu levar essa pessoa? Como que ele consegue tirar a doutrina de um grupo de jovens, tirar a doutrina de uma igreja, tirar a doutrina de um ministério inteiro? Como que o diabo consegue, por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal. Se eu ler para vocês quem são os que participaram da edição dessa Bíblia, você vai ficar de queixo caído. São mestres em divindade, PhD, doutor em filosofia, não vou dizer o nome deles, doutor em filosofia, mestre em divindade, doutor em teologia, doutor em filosofia, entendeu? Gente, depois você leia, entendeu? Bacharel em teologia, mestre em teologia, mestre em divindade, doutor, só pessoas de um conhecimento extraordinário. Se essas pessoas têm esse conhecimento, como que uma igreja de mais de 100 anos, que tem os homens que têm mais estudo no Brasil, se renderam à sensualidade? Como que esse poder de ação de Satanás, que todos esses mestres em divindade, doutores em filosofia, doutores em teologia, eles vêm na igreja, as mulheres de microsaia, nem minissaia, microsaia, situações de muita sensualidade, coisas que, se você for ver mensagens no YouTube, entendeu? Eu participei de pregações como essa, eles pregavam duramente contra isso. Como que o diabo consegue entrar no meio de uma convenção de mais de 50 doutores em teologia, doutores em divindade, doutores em filosofia, mestres, bacharéis em teologia? Como que o diabo consegue entrar no meio disso e fazer todos estes homens fazer a vontade dele, se dobrar à vontade dele? Você vai ter que entender que o diabo não é um inimigo qualquer. E se você não tiver duas coisas juntas, porque o versículo no Deuteronômio 17 diz o seguinte: ele vai ter que ler a palavra todos os dias, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, e para que o seu coração não se ensoberbeça, não queira ser mais do que os seus irmãos. Vocês acham que para Salomão chegar, estou dentro da palavra, guardem que estamos dentro da palavra, para Salomão chegar ao ponto de ter 1000 mulheres, Deuteronômio 17, verso de número 17 mesmo, proibia o rei ter muitas mulheres. Será que nenhum conselheiro falou com Salomão? Ei, cuidado. Porque a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 11, que quando o reino foi rasgado da mão de Salomão, a Bíblia diz que Salomão começou a perseguir algumas pessoas. Ele já começou a ficar um tirano. Ele esqueceu que ele não era o Deus de Israel, ele era servo do Deus de Israel. Então, a cabeça dele, tipo assim, já não tem mais de ouvir profeta nenhum, sacerdote nenhum, conselheiro nenhum. Não. E ele começou a agir como se ele fosse o Deus de Israel, e não o servo do Deus de Israel. Mesmo Salomão sendo o rei ele era a autoridade máxima de Israel. Não. Mas naquela época, eu estou falando hoje, porque hoje está lotado, a cada esquina tem um profeta de Araque. Falando naquela época, os profetas, já existiam os profetas de Baal, eu falando os profetas de Israel, homens de Deus, Amós, Jeremias, Daniel, os profetas, eles eram os homens que era realmente a boca de Deus falando. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 11 que Ezequiel começou a profetizar juízo contra o povo. Ele diz: profetizando eu, morreu Pelatias. Ele acabou de profetizar, já morreu um dos rebeldes. A Bíblia diz em Jeremias 28 que o falso profeta Ananias foi debater contra o profeta Jeremias. A Bíblia diz que Deus tomou ele e falou: volta lá e fala para ele, porque você profetizou rebelião
contra o povo, contra o Senhor, do povo do Senhor contra o Senhor, esse ano morrerás. Passou 5 meses, contado na Bíblia, morreu o falso profeta Ananias. Então eram homens de Deus, que Deus era representado por eles. E o rei tinha de ouvir a palavra que o profeta dava. Aqui, guardem bem, aqueles profetas do tempo bíblico, tá, irmãos? Tomem muito cuidado, porque hoje em dia cada esquina vai ter um profeta. Cada esquina tem um profeta. E você vai ter que saber qual que é de Deus e qual que não é. Só que daí entra novamente a questão da palavra. Entendeu? Entra novamente a questão da palavra. Eu me recordo que os jovens ficaram pedindo para mim na época: pastor, deixa a gente trazer um jovem lá de Indaiatuba, ele é muito usado, ele é usado em profecia, nisso. Eu falei, pode trazer. E trouxeram este jovem. E ele pregou até bem, e de repente ele começou a entregar algumas profecias. E naquela época, pela misericórdia de Deus, eu estava orando uma média de 5 horas todos os dias em oração, orando bastante mesmo, mas eu não estava orando de madrugada. Fazia meses, não era 2 meses, meses que eu não orava de madrugada. E ele começou a entregar umas profecias, virou para mim e começou a entregar a profecia para mim. E ele virou, cheio de autoridade, começou a entregar a profecia para mim. E no meio da profecia ele falou assim: ó, meu servo, eu tenho visto as suas orações na madrugada. E tome, mentiroso, né? Veio uma outra irmã: ó, pastor, vamos convidar a irmã fulana, a irmã é muito usada. Amém, eu não conheço, vocês conhecem? Chama ela aí. E eu estava sentado ali perto da escada. Era na igreja antiga, mas vocês podem se localizar, estava perto da escada. Eu coloquei a cadeira e estava sentado ali, assistindo o culto dali, né? Normal. Para mim, tá no altar, tá ali, estava ali, ouvindo o culto. E a irmã começou a pregar. E daqui a pouco a irmã começou a entregar a profecia com muita ousadia, muita autoridade. É uma irmã assim, eu posso falar que eu sou de cor, mas é uma irmã mulatinha, muito ousada. Isso é mais ou menos 2007, por aí. E a irmã pregando e tal. Olha, entendeu? Como o pastor não estava no altar, eu acho que ela imaginou que o pastor não estava, entendeu? E assim diz o Senhor, entendeu? Que os irmãos possam falar para o pastor dessa igreja aqui, que o Senhor está dizendo assim, assim, assado. Mas eu levantei a mão e já estou ouvindo, irmão. Entendeu? Então são pessoas que profetizam por vista. Não sei se falaram de mim para ele: ó, o pastor Alexandre é usado nisso, naquilo outro, por menino de Indaiatuba, então tenho visto oração na madrugada. E a outra irmã não viu o pastor no altar: ó, assim diz o Senhor, manda o recado para o pastor dessa igreja, tal. Eu levantei a mão, estou aqui, já estou ouvindo, não precisa ninguém falar, já estou ouvindo tudo. Então, Salomão ele passou por cima dos profetas verdadeiros que tinha, cara. Passou por cima de sacerdotes, passou por cima de tudo. E ele foi o homem que escreveu sobre aquele que não aceita a repreensão, e aquele que foge do conselho, e aquele que aceita a bajulação, entendeu? Salomão está falando da ruína desse tipo de pessoa. E o que foi que virou a cabeça de Salomão? Se ele próprio escreveu para não fazer o que ele estava fazendo? Simples, irmão. Ele já conhecia a palavra, mas ele não estava andando de acordo com a palavra. Se você conseguir ler um capítulo por dia e praticar esse capítulo, ou se você vai ler um capítulo por dia, mas se focar em 3 versículos e praticar esse versículo, sua vida já vai dar uma outra guinada. Que valor vai ter eu saber que eu avarento no verbo do reino de Deus, mas eu ando com um carro de 350 mil reais? Não tem muita lógica nisso. Entendeu? Que valor vai ter eu saber que os adúlteros no verbo do reino de Deus, mas eu deixo a minha esposa em casa e estou fazendo aventuras com outras mulheres? Não. Que valor tem essa palavra para mim? Que valor vai ter? Entendeu? E se eu quiser deturpar a Bíblia, eu consigo deturpar ela. A maioria dos pastores que vivem como bilionários hoje, milionários, bilionários, eles pegam o Velho Testamento para poder dizer: não, porque o rei tal tinha isso, o rei tal tinha aquilo, ele era governante da nação, por que eu não posso ter? O próprio Deuteronômio 17, que a gente acabou de ler aqui, se você ler 2 versículos antes, vai estar dizendo o seguinte: que o rei não deveria de juntar ouro e prata. Se eu pegar no Novo Testamento, vai estar dizendo: quem quer ficar rico cai em tentação, em laço e cilada. Eu estudo muito a vida dos pastores que caíram, não só em adultério, mas em mundanismo. E eu aprendo muito com eles.
E eu vi que realmente, que está em Mateus 13, versículo de número 22, abra comigo, se cumpre, e é o que aconteceu com Salomão. Mateus 13, Mateus 13, versículo de número 22, é a explicação da parábola do semeador. Mateus 13, 22 diz porque a palavra não faz efeito em algumas pessoas. Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, primeira coisa, e a sedução das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Então, quando as pessoas veem que eu lidero um ministério há 28 anos e não ando em carros de luxo, não moro num condomínio de luxo, como os outros pastores que lideram a igreja fazem, alguém pode falar o seguinte: o pastor Alexandre faz isso para poder... Como é que diz o pastor Juarez Tavares, que fala que a irmã fica pagando de gatinho, ele fala, né? Seria uma espécie de magia, mas não estou falando com o pastor Juarez Tavares não, ele é um homem de Deus. Mas estou dizendo assim, deixa eu usar uma palavra aqui, né? Para dar uma de humilde. O pastor Alexandre não faz coisa para dar uma de humilde. O pastor Alexandre, ao invés de ele abrir tantas igrejas, ele poderia ter abrido menos e revertido dinheiro para o bolso dele e ter comprado uma casa no Swiss Park, como os pastores fazem, como todo bom pastor presidente mora num condomínio de luxo, entendeu? O pastor Alexandre faz isso para poder dar uma de humilde. Não, gente, eu não preciso disso, de ficar dando uma de humilde. O diabo vai saber se eu sou ou se eu não sou, e Deus também. A realidade é uma só. O homem mais sábio da terra, ele morreu adorando uma vaca. O homem mais sábio na sabedoria humana, na sabedoria divina e espiritual, a Bíblia fala de Daniel, mas assim, no sentido governamental, de sabedoria humana, ele foi considerado um dos reis mais sábios. E um dos reis mais sábios que escreveu Provérbios, Cantares, Eclesiastes, o seu nível de sabedoria fica de queixo caído, entendeu? E o próprio Deus disse que depois ele não teria nenhum outro rei com a sabedoria que ele teve. Ele morreu adorando uma vaca. Entendeu? Ele morreu adorando Astarote. Astarote era simbolizado por uma vaca. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 23, versículo 20, que esse mesmo rei Josias, ele teve que sair derrubando tanto de altares que Salomão deixou. Salomão morreu desviado. Um monte de pregadores de Salomão morreu salvo, Salomão morreu desviado. A Bíblia diz que todos os altares dele estavam tudo lá. Não teve uma conversão. Ele morreu perseguindo gente, morreu desviado. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 11 que ele se desviou dos caminhos do Senhor. No momento nenhum a Bíblia diz que ele se converteu. O povo diz, não, mas depois ele escreveu lá que o fim de todo homem é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Sim, ele escreveu isso antes de se desviar. A Bíblia diz no livro de Reis que ele escreveu mais de 4.000, entre provérbios e cânticos, né? Escreveu mais de 4.000. Então tudo isso já foi dito antes de Salomão se desviar. Ele tinha escrito isso antes de ele se desviar. E depois ele se desviou e morreu adorando Astarote. Agora, irmãos, eu já vi qual foi o erro de Salomão. Eu já vi qual está sendo o erro de todos os pastores. Então, primeiro esclarecimento. Eu não deixo de ter algumas coisas que todos os pastores, que eles chamam de grandão aí, têm, não é por falsa humildade, não. É porque eu quero de algum jeito, como disse Paulo, mesmo que eu perca tudo e considere tudo como esterco, eu quero chegar no céu. Paulo disse, diante das grandezas do Evangelho de Cristo, tudo aqui do mundo eu considero como esterco. Então, eu preciso de um carro, preciso de uma casa, entendeu? E tenho vontades como todo mundo tem. Mas se as minhas vontades, entendeu, vão se encaixar em Mateus 13, 22, e vai sufocar a palavra, não convém. Eu prefiro abrir mão da minha palavra, das minhas vontades. Em 1993, teve um pastor que ele estava orando para que o filho dele não morresse. Era uma criança. E esse pastor ele era compositor de hinos. E o filho dele, ele orou muito e o filho dele realmente, infelizmente, morreu. Eu não me lembro o nome desse louvor. Não me lembro o nome, mas
Se digitar a letra, vai sair lá, vai ter o hino. Tem um monte de hinos antigos no YouTube. E o hino, quando o filho dele morreu, ele orou muito para que o filho dele não morresse. Isso aqui não é ilustração, isso aconteceu. E o filho dele morreu. Aí, então ele compôs um hino que dizia assim: eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Depois de muito orar para que o filho dele não morresse, o filho dele morreu e ele compôs esse hino. Só que assim, se eu pregar uma mensagem dessa hoje, não dá visualização e não faz sucesso. Porque o Deus de hoje, ele tem de fazer a nossa vontade, o nosso capricho. E Salomão, ele ficou mais ou menos assim. Ele tinha garfos de ouro, ele tinha de tudo. Ele chegou a escrever em Eclesiastes, ele disse o seguinte: tudo o que os meus olhos desejaram, eu não os neguei. Salomão disse desse jeito. E quando ele diz tudo, ele diz tudo. Desde mulheres, tudo. Ele diz, eu tive empregados, tive filhos de empregados que nasceram na minha casa. Salomão tinha muita coisa. Se cada mulher desse, ou se metade das mulheres desse, cada uma tivesse um filho, vamos dizer que Salomão teve 500 filhos. A gente sabe que a contagem não é essa, porque ele tinha concubinas, às vezes nem sempre o povo tinha filho com concubina, mas que se cada uma das 700 esposas tivesse um filho, como que era a vida de Salomão? Aqui fala que duas coisas sufocam a palavra: os cuidados deste mundo e as riquezas. Quando a gente lê a palavra de Deus com o coração em um outro lugar, ela não vai fazer efeito. Se eu estou lendo a Bíblia aqui, mas correndo, desesperado porque eu tenho que fazer um negócio que eu tenho, senão vou perder dinheiro, não vai fazer efeito. Se eu estou lendo a Bíblia já pensando, correndo em alguma outra coisa, ela não vai fazer efeito. Assim que eu me converti, eu não tinha a vida de oração que eu tenho hoje. Mas eu li a Bíblia praticamente todas as noites, até 15 para meia-noite. Lia e lia. E muita gente pergunta, pastor, como é que você sabe tanto versículos de cor? Eu já dei a receita, é igual a receita de bolo. Quanto mais você passar por ela, já você sabe fazer o bolo sem ter que olhar a receita. É assim que funciona, né? Felipe faz um hambúrguer delicioso, né? Você perguntar para o Felipe se ele tem que ficar vendo receita, não, ele vai lá e já faz. Talvez ele vê receita a primeira, segunda, terceira vez. Hoje não precisa mais disso, né? Ali já faz bolo sem ver receita, né? E assim por diante. Agora o que acaba acontecendo? A palavra de Deus, para poder fazer efeito em nossa vida, nós temos que abrir mão de duas coisas. Aqui diz o que a palavra de Deus não faz efeito. O que faz ela não fazer efeito? Diz os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Eu já encontrei pessoas que dizem, não, pastor Alexandre, o senhor fala isso, mas eu quero ser rico, eu vou ser rico, quero ser rico para poder ajudar a obra de Deus. Eu conheci gente que já congregou conosco e disse que seria rico para ajudar a obra de Deus. Nem chegou no nível de riqueza mesmo, mas ganha muito bem, muito bem, muito bem. Não estou falando 10 mil, 15 mil, não, ganha muito bem. Já se foi. Não vou entrar em detalhes para não dar dica, o propósito dele já se foi. Porque o versículo diz sedução da riqueza. Quando você tem dinheiro, a Bíblia diz em Miqueias capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz, ai daqueles que maquinam o mal na sua cama e pela manhã o executa, porque está em tuas mãos o poder de fazê-lo. Deixa eu tentar usar aqui os meus últimos 5 ou 7 minutos que eu devo ter. O que quer dizer esse versículo? Está falando dos reis de Israel. O rei Acabe, ele estava desejando a vinha de Nabote. O versículo diz, ai daqueles que maquinam a mão na sua cama e pela manhã o executa, porque está em sua mão o poder de fazê-lo. O rei Acabe queria a vinha de Nabote, foi para a cama, chorar as pitangas. Jezabel foi lá e falou assim, não, rei, não vamos resolver esse negócio. E como ele tinha poder de mandar, igual Davi mandou matar Urias, tinha o poder, né? Maquina a mão na cama, não sei o que eu faço agora, a Betseba está grávida, maquina a mão na cama, e a Bíblia diz pela manhã eu executo, porque tem poder para fazê-lo.
eu dizer para vocês como é que funciona a vida de um crente, de um pastor, de alguém que tenha dinheiro e de alguém que não tem dinheiro. Eu já aconselhei muitos irmãos de vários lugares que eles foram tentados a sair com mulher de programa. Veio a tentação e ele realmente executou e saiu. Alguns deles estão desviados hoje, a maioria deles estão desviados hoje. Funciona assim, essa sedução das riquezas. O João da Silva, quem pode falar João, né? É da Silva o João? Não. Então tá bom, então é o João da Silva. Fala o João, já complica a vida do João já. O João da Silva, eu nunca, nem no mundo, nunca contratei uma acompanhante, uma mulher de sexo. Nem no mundo, nunca fiz isso. Então eu vou fazer uma suposição de como é que seja. Porque essas mulheres, infelizmente, vieram produtos. A pessoa entrou no site de acompanhantes, e ele entrou lá, viu uma foto de uma mulher, e ele quer ser com aquela mulher. Ele clica ali, aparece uma outra foto com menos roupa. Não estou dizendo que é assim, eu estou supondo que seja assim. Aí clica lá, aparece uma foto, porque quando você vai ver o produto, não tem, vai ter um celular, tem 5 fotos do lado, para você poder ver o celular de frente, de lado, ver câmera, ver aquilo, dar um zoom. Então, clicou uma foto, aparece a mulher. Depois clica numa outra foto, entendeu? Você põe o dado ali, não estou falando que é assim, só um exemplo. Você colocou lá, rua, CEP, endereço, clica aqui, aí aparece a mulher com menos roupa, clique aqui e tal, entendeu? Daí você põe o número do seu cartão de crédito, entendeu? Daí aparece um vídeo, né? Fica um negócio mais real e tal, e o irmão tá lá. A mulher dele tá dormindo e monta no computador lá na tentação, na doidura, né? Um pastor, um irmão, tá na doidura, na tentação lá, ele vai clicando, já pôs o número do cartão de crédito, né? Antes dele colocar aqueles 3 códigos de verificação que vai no verso do cartão, né? Ele colocou lá, colocar o número, entendeu? Aí aparece um vídeo, entendeu? Clique abaixo e eu vou ser toda sua. Tô dizendo que deve ser assim, entendeu? Entendeu? Clique abaixo. Aí ele clica abaixo, antes de ele colocar os 3 códigos, ou antes de colocar o número do cartão, ele clica. Na hora que ele clica, daí sai o valor dela, 12 mil. Acabou a tentação ali. Acabou a tentação ali. O irmão ganha 2 mil. Ganha 3 mil. Quando ele clicou, 12 mil. Ele murcha. Acabou a tentação ali. Não vale a pena, não. Acabou a tentação. Entendeu? Se for um jovem do século 45, do século 21, do século 45, pô, tô querendo um iPhone de 8 mil, não tô conseguindo dar 12 mil ali, não, tal. Agora, e quando a pessoa que está passando por essa tentação, ele ganha 35 mil, 55 mil, 85 mil, ou como alguns pastores chegam a ganhar 150 mil. Ele foi tentado. E ele clicou, clique aqui, ele clicou, 12 mil. É dia de gorjeta que eu dou no restaurante, está contratado. Aí Miqueias diz, ai dos que maquinam mal, e depois executa, que está em suas mãos o poder de fazer. Quando a gente tem muito dinheiro, a gente também tem muita vontade, e a gente acaba fazendo aquilo que a gente não precisa de fazer, que vai nos afastar cada dia mais de Deus. Eu comentava com os irmãos lá na igreja, que o culto na África, quando eu estive na África em 2019, os cultos na África são fantásticos. Nossos irmãos de Angola, o culto é fantástico. Eles andam 8 quilômetros, chega suado, comeu uma refeição só, e aquele culto fantástico. Porque eles não têm dinheiro para ir onde a gente vai aqui em Campinas. Eles não têm celular, não têm internet. A vida deles é fazer o quê? Buscar a Deus. Resumindo e encerrando aqui, talvez você já lê a Bíblia. Parabéns. Talvez você não lê, comece a ler. A minha vida mudou. Hoje existe Gideões da Fé. Primeiro por causa do sonho que Deus deu para mim e para os outros 2 pastores que estavam conosco no início do ministério, né, por causa dessa visão. E segundo por causa da palavra de Deus. Eu sou tentado dia após dia, você vai ser tentado dia após dia a querer ser além do que você é. Estar onde você não precisa de estar. Deixar de estar onde você deveria de estar. Não. Fazer ou buscar para si uma honra que Deus não está dando para você.
Porque aquele homem chamado Mardoqueu, a Bíblia diz que ele foi honrado. E a Bíblia diz que Amã saiu por todo o reino de Suzã, pelas praças principais, dizendo: assim se faz ao homem de cuja honra isso é agrado. E depois que ele foi honrado diante de todo mundo, a Bíblia diz que ele voltou a sentar na porta, onde ele ficava no mesmo lugar. Ele não foi contar vantagem e nem sair distribuindo autógrafo. Ele continua a mesma pessoa. Tome bastante cuidado se você não lê a Bíblia. Vai ter pecados que você talvez só vai ler sobre aquele pecado 3 meses depois de você ter cometido o pecado. Se tivesse lido, você poderia ter evitado aquele pecado. E tome cuidado se você lê a Bíblia, mas se você dá mais valor para os pregadores da internet do que para a Bíblia. Também não vai ter valor nenhum. Eu tive a minha mãe e tive os meus amigos do mundo. Eu tinha que escolher. Eu ouvia minha mãe, ouvi meus amigos do mundo. Eu ouvi a minha mãe. Hoje eu sou um pai de família, trabalhador. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, em 1984, 85. Desde os 14 anos comecei a trabalhar, porque eu preferi ouvir minha mãe. Se você tem um pastor, se você tem uma igreja séria, se você tem uma Bíblia, mas você não valoriza sua Bíblia, não valoriza sua igreja, porque na internet a pregação fica mais bonita em 3D, ou em 4K, ou em 8K, você está sendo levado pelos cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Você está buscando além do que a palavra de Deus quer te dar. O que a palavra de Deus dá é para a nossa alma, não para a nossa mente. A nossa mente ela é complicada, nada satisfaz ela. O rei Salomão disse que os olhos dos homens não satisfaz, assim como o inferno também não satisfaz. Amém? Vamos orar, que já passei do meu horário. Encerra aqui. Hora de quando eu dar uns recados, né? Tá bom. Então nós vamos orar.